Deixa eu achar, viu? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos recebam a paz do Senhor. Amém? Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Só quem veio adorar Jesus dá glória a Deus. Mas só feliz que você veio adorar a Deus. Costumo dizer e aprendi que só Deus é digno de toda honra. Só Deus é digno de toda glória, de toda adoração. Amém? Aleluia. Queridos, nós temos ouvido muito Deus falar desde o começo deste culto. E eu quero que, pela misericórdia de Deus, nós continuemos falando através das nossas vidas. Aleluia! Queria pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo de número 7, verso 11. Lucas capítulo de número 7, verso de número 11. Enquanto você encontra, eu quero desde já agradecer essa rica oportunidade de estar aqui nessa casa, celebrando a bênção de Deus para os nossos corações. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Josué, Jackson, Josué. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jackson, que há muito tempo era para mim estar aqui na minha vida. E eu acredito que essa data de hoje estava na agenda de Deus. Tentou ele por uma vez, temos duas, deu certo, me ligou, e hoje quase não ia dando certo. De uma jornada, de uma viagem, de quase 10 horas de viagem. Eu falei, pai, eu vim orando com Deus, muita chuva na estrada. Eu nem passei em casa, vim direto para cá, os irmãos cortaram o caminho. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, permita que eu vá, mas se não for, eu entendo a tua vontade. Aleluia! Liguei com o pastor, expliquei a situação e falou, venha, deixa Deus te usar e o resto desse responsabilidade. Amém? Deus abençoe esses pastores aqui, seja louvado pela vida de todos os pastores, todos os irmãos. Está aqui meu amigo Lázaro também, que é cantor, hoje está aí na Seara, né? Se ninguém dá glória a Deus, ele vai dar glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 11, quem achou, diga eu vou pro céu. Quem não achou, diga eu também vou. Aleluia! Aleluia. Você que não tem Bíblia, acompanhe com quem está do seu lado, para você entender o que Deus quer falar. Está escrito assim, no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade acompanhava. Ao observar, o Senhor se compadeceu dela e encorajou-a e disse, não chores, repita comigo, não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, repita comigo, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam e Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. E você pode se sentar dando glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, você pode olhar para o crente mais lindo que está do teu lado, dá o sorriso para ele, diga assim para ele, melhor de Deus. Você nessa noite ainda está por vocês não acreditaram. Aleluia! Posso dar uma notícia? Fala para mim, posso te dar uma notícia? Melhor de Deus. Você nessa noite ainda está por você acredita que eu te essa casa de glória. Eu quero ser bem rápido aqui, o pastor falou que eu poderia terminar hoje, amém? Brincadeira à parte, quero ser bem objetivo, mas eu preciso que você redobre toda a sua atenção para você entender aquilo que Deus quer falar. Queridos, esse texto que nós lemos nos fala a respeito de, mais uma vez, as viagens missionárias de Jesus aqui na Terra. Se nós lemos o livro de Mateus, Lucas e João, consideradamente os livros sinóticos que contam a mesma história, só que de uma narração diferente, Lucas ele vai ser um pouco mais detalhista em algumas missões que Jesus fazia aqui na Terra. E no capítulo de número 7, versículo de número 11, logo após Jesus iniciar
batalhas espirituais, logo após Jesus vivenciar algumas guerras. Por exemplo, a vez que Jesus ficou no monte 40 dias e 40 noites em jejum, enfrentando Satanás, Jesus agora está preparado para curar, libertar. Jesus, dentro do seu ministério, preciso que você redobre sua atenção, por favor, para você entender, para você memorizar isso aqui comigo e você receber a palavra de Deus. Jesus, dentro do seu ministério, ele respeitou o tempo de Deus na vida dele, o tempo do Pai. Mas pregador, Jesus é Deus, é claro, mas se fez homem, se submeteu à autoridade de Deus e agia de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz a respeito do tempo, Salomão falando que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, porque o tempo do céu é um e o tempo da terra é outro. Dentro da teologia bíblica, eu não venho aqui pregar teologia para você, quero ser mais simples para você entender. Considerado dos tempos o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo Cronos, que é o tempo da terra, que é minutos, horas e segundos, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é conhecido como a eternidade. Pastor Jackson, o senhor sabe tanto quanto eu que a eternidade não tem começo, não tem meio e não tem fim. Eternidade, a Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Pedro fala a respeito desse tempo Cronos, Kairos, ele diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. A Bíblia diz também que já se não basta, Deus, ele não apenas está na eternidade como ele é eterno, mas a Bíblia diz também que ele é Pai da eternidade. Você pode olhar para o irmão que está no e diga assim para ele, ele manda no tempo, ele manda na vida. Ele está no passado, ele está aqui no presente, ele está lá no futuro. Não, eu acho que ele não entendeu. Diga assim para ele está no passado, ele está aqui no presente, ele está lá no nosso futuro. Ele é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. Ele não muda. Por que para que mudar? Se ele caminha no passado, no presente e no futuro. Só que eu não quero falar a respeito disso. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber, meus irmãos, que alguns milagres na Bíblia foram alguns milagres que, na lógica humana, eles parecem injustos. Por quê? Pastor falando a respeito do milagre aqui de Lázaro. Marta e Maria mandou um recado para Jesus, dizendo, olha só, o teu melhor amigo, a quem tu amas, está enfermo. O recado é para que Jesus chegue antes que Lázaro vá para dentro da tumba. Só que Jesus dá um recado dizendo, avisa que eu estou a caminho. Aleluia. Só que prepara, porque isso aqui é cirúrgico. Jesus não chega no tempo de Marta e Maria, porque Jesus não trabalha no meio e no tempo. Jesus trabalha no tempo dele. Ele vai dando uma direção do Pai. E parece mentira, irmão, parece mentira. E parece que não é realidade. Mas o tempo de Deus sempre é melhor que o meu e o teu tempo. A nossa ansiedade humana diz, Pai, mas se o meu tempo o Senhor fizer, os meus inimigos vão parar de me criticar, as pessoas que estão olhando para mim vão parar de me ver como uma coitada ou coitado. Mas como Jesus libera a palavra de vacina, chega no quarto dia, aí Marta e Maria lá nos pés de Jesus diz, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ansiedade, prepara. Se o Senhor tivesse chegado antes, ansiedade, aleluia, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus levanta no mistério, olha para o túmulo e diz, aleluia, certamente Marta e Maria, porque a palavra sai no tempo de Marta e Maria é apenas uma enfermidade sendo curada, mas o tempo do Pai, ele olha para aquele que está morto e se levanta.
versículo 11, eu não quero fugir aqui do texto. A Bíblia diz que o relato de Lucas 7, versículo 11, se você não tiver com a Bíblia aberta, se possível, abra ela, por favor, porque é muito cirúrgica essa noite aqui, viu, pastor? A Bíblia diz que Jesus está entrando na cidade de Naim. Então, no lugar que Jesus chega, algo diferente acontece. Se você olhar na Bíblia, Jesus nunca despediu de ninguém de mão vazia. Só que Lucas capítulo 7, versículo 12, não é só um relato de uma dor, é um encontro entre a morte e a vida. É um encontro entre o desespero e a esperança. O fim e o recomeço. Lucas capítulo 7, versículo 11 e 12. Por quê? Porque a Bíblia diz que no mesmo momento que Jesus está entrando, está saindo uma mulher, uma viúva. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia diz que ela é só viúva de... Ó, tem gente ligada, tem gente de Bíblia aqui. Viúva de Naim. Está saindo com o seu único filho, a quem ela amava, um inteiro. Multidão acompanhando ela. E a Bíblia é clara em dizer que é viúva. Você é viúva porque perdeu o marido. Meu Deus! Se já não basta perder o marido, agora perdeu o filho. Eu preciso dizer isso aqui para você. Que marido na Bíblia, o esposo naquele tempo, era símbolo de proteção. Então se ela perde o marido, ela está sem proteção, sem provedor. Se ela perde o filho na Bíblia, é continuação da árvore genealógica, ou seja, continuação da promessa de casa. Se você chega em uma casa e não tem uma criança, você sente falta daquela bagunça santa, mesmo que tenha criança, você sente falta, porque criança em uma casa é alegria. Então ela vai enterrar o seu único filho. E pela lei da natureza, eu não sei se você sabia, mas pela lei da natureza não é os pais que enterram os filhos, mas são os filhos que enterram os pais. E aquela mulher está indo contra a lei da natureza. Já perdeu marido. Meu Deus! E agora perde o filho. E alguém que está sendo paga para chorar, choro mentiroso, está dizendo Meu Deus! a gente falou que ela não ia suportar esse ano. A gente falou que esse ano ela ia parar. E pela perda do marido ela não parou. Mas agora perdeu o filho. Perdeu o sonho. Vai parar. Só que eu não sei se alguém vai dar glória a Deus aqui, mas se não der, não tem problema, não tem problema. Se não der glória, pega quem quiser, recebe quem quiser, levanta a mão quem quiser, porque Jesus é um encontro dela, irmão. Ela está saindo e Jesus está aí. E Jesus está aí. Aí Jesus olha para ela e diz assim, olha só, mulher, não chores. A pergunta que eu fiz no texto aqui, irmão, foi a seguinte, pergunta qual que eu vou te responder. Mais forte, irmão, é o seguinte, você sabe que eu não vou falar. A pergunta que eu fiz é a seguinte, Senhor, como não chorar diante de uma perda? Como não chorar diante de uma perda? Meu Deus! Não está escrito mais é mente de pregador, meu amigo? Você tem cara de pregador, meu Deus do céu. Ela, parece que eu vejo ela olhando para Jesus e dizendo assim, Jesus, na verdade, Senhor, como não chorar? Na verdade, eu nem te conheço. Quem é você? Você tá vendo que tá tendo um enterro aqui? Se você não sabe, é o meu filho que está sendo enterrado. O Senhor está dizendo, não chores. Eu sabia. É que quem estava falando com ela era o meu amigo. Se você é amigo de João, você planta a ponta a João. Em João capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição da vida. Gosta de levar agora em João capítulo 6, versículo 25, ele diz, eu sou a vida, aquele que não terá nome. Em João capítulo 10, versículo 10, ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. João continua no capítulo 10, versículo 10, ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor da ovelha. Ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Eu não vou uma palavra para liberar.
dele, diga para isso. Diga para ele assim, não vai ter morte na tua vida. Aleluia, eu não falo apenas de hospício, eu falo de morte espiritual. Quando ele está saindo ali, é o enterro, que você não pega para pessoas que pregam, não pregam mais, e não pregam mais, não pregam para pessoas que cantavam e não cantam mais. E nós criamos importância de alguma coisa que deveriam chamar você de pastor, é você que não te banco, mas o que me dizer, Jesus não te chama para ser você apenas um crente de banco, e assim não vê as igrejas, aleluia, você ligar no seu crentio, olha para cá. Só que Jesus não usa o evangelho apenas de palavras, mas de atitude. Porque o evangelho é atitude. Aí Jesus fala assim, não, você está achando que eu vim apenas para falar. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz assim, aleluia, com licença. E chegando-se perto, tocou no... Tem alguém com a Bíblia aberta aí, por favor? Tocou no... Repita assim comigo, um toque. Eu queria toda a igreja repetir bem forte. Um toque e uma palavra. É o suficiente. O milagre acontecer. Tocou no esquife. Esquife aqui é o caixão. Só que eu estive estudando, pastor, o caixão daquela época não é como o de hoje. Daquela época era um caixão aberto que não tinha tampa. Dava para ver o corpo todo morto, enrolado em panos de fio, e dava para sentir um odor. Mas Jesus não poderia tocar no esquife. Pergunta por quê? Porque Jesus era considerado nazireu, e se tocasse naquilo que era impuro, ia ser impuro também. Então, pela lei judaica mosaica, Jesus não poderia tocar no esquife. Aí não está escrito na Bíblia, mas é conjectura minha. Jesus está chegando perto do esquife, os discípulos que estão ao redor dele, aleluia, principalmente Pedro, o João, diz assim, Jesus, o que você está fazendo? Você está chegando perto do morto, aleluia, não toca nesse morto, você vai quebrar ali, mosaica judaica, não toca não. Jesus olha para ele e diz assim, porque vocês não podem fazer, eu Jesus não quer ser. Jesus na Bíblia nunca teve princípio. Jesus na Bíblia como Jesus toca no morro, pastor Jato, porque quando Jesus toca no morro, não é o morro que foi em vida de alguém acredita nisso agora. A Bíblia diz que Jesus toca no... Jesus não toca no morto, Jesus toca no... Jesus toca no esquife, o esquife está carregando o morto. Jesus nem precisa tocar no morto. Me dá retorno, por favor, pastor. Jesus toca no esquife. E a ordem que ele libera para ele é, jovem,
A ti te ordeno, levanta-te. Aleluia. A palavra levantar na Bíblia tem um certo significado, que não é apenas levantar de uma cadeira. Pastor, se eu digo para você se levantar, você toma postura e ficar em pé, certo? Você fica em pé. A Bíblia diz que quando Jesus olha em um dos piores momentos de Josué, quando ele perde o seu líder Moisés, em um pior momento da vida dele, a ordem de Deus é: Josué, levanta e passa o Jordão. Só que eu preciso provar para você, está na Bíblia, que Josué está vivenciando um dos piores momentos. E eu preciso dizer para você que é no teu pior momento que Deus exige um posicionamento teu. Não, eu não vim vender ilusão para você. Eu vim te dizer que é no teu pior momento que Deus vai exigir uma atitude sua. Porque no teu melhor momento você virou as costas para Ele. Aí Ele precisou tirar algumas coisas da tua vida para te quebrar, para te amassar, para quebrar o teu orgulho e dizer: senta na cadeira porque agora tem que falar sou eu. Levanta, Josué. Prova disso aqui no capítulo 1, são 3 vezes. Deus diz assim, ó: seja forte e corajoso. Tenha de bom ânimo. Seja forte e corajoso. Aí no versículo de número 9, parece que eu vejo a ira de Deus se acendendo e diz assim, ó: não te mandei eu. Seja forte e corajoso, não temas. Só que o versículo 9 é o versículo que a gente usa no dia do encorajamento, né? Precisa de uma palavra de conforto. Josué chega em casa, capítulo 1, versículo 9. Quem nunca usou Josué capítulo 1, versículo 9 para uma palavra de ânimo? Só que Jesus me falou, Josué capítulo 1, versículo 9 não é apenas palavra de conforto. Aleluia! É a palavra do comportamento meu para com Jesus. Ou seja, Josué estava com Alzheimer espiritual. Aleluia. Alguém sabe o que é Alzheimer aqui? Alguém se esquecimento, não é isso? Como assim Josué estava com Alzheimer espiritual? Irmão, Josué não é um novo na fé. Josué já viu o mar vermelho se abrir. Josué já viu o povo reclamar que estava com fome e Deus semanar de manhã para eles no deserto. Do povo estar no escuro, o povo reclamando pelo escuro à noite e Deus ser coluna de fogo. Então Josué sabe muito bem quem está falando com ele. A pergunta que a gente faz é: por que é que Deus precisa ficar repetindo? Já viu aquele tipo de crente que está há muito tempo na igreja e Deus precisa ficar insistindo com ele, acredita na promessa. O pastor mesmo que insistiu com ele, mas não vai dar certo. Ele disse: Senhor, o momento está difícil, pastor, eu vou sair da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tocar a igreja não é uma solução. A solução. O que precisa ser tocado é a tua mentalidade. É a tua fé. É o teu posicionamento. Seja forte, porque eu fico hoje todo para você. Eu estarei contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nessa noite quer posicionamento. Diga comigo, posicionamento. Diga posicionamento. Mas só de posicionamento. Porque quando você se posicionar, a tua casa vai se levantar. Toda ação gerará uma real. Toda ação gerará uma real. Oh, meu Deus do céu. Se você entendesse isso aqui, irmão. Eu não quero que você entenda que é heresia. Isso aqui alguém vai soar pesado ao ouvir isso aqui. Pastores amigos. Se a gente entendesse que Deus é um Deus de reação, o milagre viria mais rápido. Porque Deus corresponde às tuas atitudes. Deus corresponde ao teu culto. Aí tem gente que quer milagre, mas não dá glória. Tem gente que quer que Deus faça, mas vem pro culto só para medir o culto dos outros. Tem gente que quer receber vitória, mas não faz algo diferente. Eu quero liberar uma palavra aqui nessa noite. E se você se posicionar, Deus vai enviar a provisão. Aleluia, Deus vai enviar a provisão para a tua vida. Vou liberar de novo, Deus vai enviar a provisão. Eu já encerro. Jovem, ordeno, levanta-te. Sabe que levantar é esse aqui, pastores? É Deus dizendo assim: o posicionamento que estava faltando na tua casa, mulher, eu estou entregando. O marido morreu, o filho foi embora.
E agora eu sou o Deus que estou entregando a vida para a tua casa. Aleluia. Aí no mesmo momento parece que começa a imaginar, entra comigo nesse cenário bíblico, alguém que está do lado de Jesus, e Jesus fala assim, ó, se tem enterro, vocês vão concordar comigo, vocês têm que concordar com isso. Por quê? Porque se tem enterro, tem coveiro, certo ou não? Se tem coveiro, se está a caminho do enterro, é porque a cova já está aberta, certo ou não? Aí parece que o coveiro está fazendo o trabalho dele, vou à cova, esperando o povo chegar, e manda o recado, avisa pro coveiro que o menino ressuscitou. O mensageiro chega até o coveiro e diz assim, olha só, fecha a cova. Glória a Deus. Aleluia. Que história é essa de fecha a cova? Eu não estou entendendo. Fecha a cova por quê? Porque tem um tal de Jesus lá. Tem um tal de Jesus lá que apenas tocou no caixão. Mas eu fiz meu trabalho, cavei. Mas ele é o Deus que fecha essa porta. Ele é o Deus que cancela a morte. Aleluia. E a palavra que eu quero liberar é levanta a mão direita. Aleluia. Você receber. É que todo projeto do diabo contra a tua casa acabou de cair por terra. Isso, glória a Deus pra Deus. Não mexe mais, tá bom. Aleluia, por favor. A Bíblia diz que Jesus, ele nasceu para desfazer as obras do diabo. Eu quero profetizar sobre tua vida. Talvez alguém olhou para você e disse, esse vai morrer, esse vai morrer. Aleluia, não tem o tráfico, não tem mais nem história. A família já te desenganou. Aleluia, já desacreditaram de você. Mas eu vim pregar um Jesus. Aleluia, que restaura histórias, que restaura casamento, que restaura família, que restaura a vida. Jesus pega o mundo, aleluia, dá um banho de graça nele. Você não pode nada lá fora. E que tiver comigo dando glórias a Deus. Nós vamos orar aqui nessa noite. Aleluia. Quem acredita aqui no poder da oração? Pois eu quero chamar só os corajosos a saírem do seu lugar e vir aqui na frente. Aleluia. Eu quero orar por você. Aleluia. Você que olharam para você